Agora que a gente já aprendeu como é que a gente pode fazer uma porta não usando a tecnologia CMOS, como é que a gente faria para implementar outras portas diferentes? Então, basicamente, o nosso tijolo básico, que era o transistor, que ele tinha dois tipos, o transistor de canal N e o transistor de canal P. Ele possui uma porta que permite controlar o circuito na saída. A gente pode usar aqueles conceitos que a gente aprendeu em circuitos elétricos. Por exemplo, se eu colocar dois transistores de canal N ligados dessa forma, em série, como é que esse circuito vai funcionar? Como a gente já viu antes, para um transistor de canal N conduzir, ou seja, formar um canal entre o dreno e a fonte, é necessário que eu ligue a sua porta na tensão VH, na tensão de alimentação. O único jeito de eu estabelecer um circuito entre a minha saída Y e o terra do circuito é quando os dois sinais X1 e X2 se encontrarem ligados no nível alto, no VH. Qualquer um deles que esteja ligado em 0 volts não vai formar um canal, portanto a gente não consegue fazer um circuito que conecte o Y com o terra. Então você pode ver que esse circuito ele se comporta mais ou menos como se fosse uma porta NAND. Só que o que acontece quando os valores de x1 e x2 estiverem no valor lógico zero, a saída vai ser indefinida, não vai ter um nível lógico definido. Então, com esse mesmo transistor do tipo N, a gente poderia montar um outro circuito elétrico, já que a gente colocou o primeiro em série, a gente também poderia ter colocado em paralelo. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso aqui, qualquer uma das duas entradas que eu coloque no nível alto vai fazer com que o transistor crie um canal entre o dreno e a fonte e conecte a saída com o valor zero. Então, nesse caso, ela vai se comportar como se fosse um tipo de porta NOR, não ou, nesse caso, quando ambas estiverem desligadas, ou seja, conectadas com o terra, o nível lógico da saída vai ser indeterminado. Perceba que essa construção ela pode ser estendida para qualquer número de entradas, bastaria eu colocar mais transistores aqui nesse circuito, ou em série ou em paralelo. Você já descobriu o que a gente precisa fazer para transformar esse circuito em uma porta lógica de verdade. Então, usando a ideia da técnica CMOS, ou seja, MOS complementar, para cada transistor do tipo N, eu preciso ter um transistor do tipo P correspondente. Então, esse circuito completo seria uma porta NAND de duas entradas. Perceba que nesse circuito, os transistores do tipo N são colocados em série e os transistores do tipo P são colocados em paralelo. Observe que em um circuito transistorizado, a gente nunca se vê livre da porta não. Eu sempre vou ter essa bolinha na saída. Então, essa porta não é uma porta AND, mas uma porta NAND. A mesma ideia pode ser usada para mais entradas. Para cada nova entrada que eu colocar nesse circuito, eu precisaria de colocar mais dois transistores. Então, uma porta NAND de 3 entradas teria 3 transistores de canal P em paralelo e 3 transistores de canal N em série. Como seria o desenho desse circuito na superfície de um circuito integrado? Então, você vê que ele é muito parecido com o circuito da porta inversora. Do lado de cima, eu continuo tendo os transistores de canal P e do lado de baixo, os transistores de canal N. Você observa que os transistores de canal N que estão em série, eles podem ser compactados. Eu nem preciso de uma parte do circuito, simplesmente coloco as duas portas dos transistores quase que em série. Então, a parte do circuito onde eu tenho os transistores de canal N, ele fica menor. Como seria para a gente fazer uma porta OU? Da mesma forma, nós vamos inverter a disposição dos transistores. E agora você vê que os transistores de canal P estão em série e os transistores de canal N estão em paralelo. Essa porta vai ser a porta não ou NOR. Lembre-se que o não a gente não consegue se ver livre deles. E o circuito da porta NOR é muito parecido, de cabeça para baixo, em cima do silício. A tecnologia do CMOS permite que a gente crie coisas
mais complexas. Por exemplo, um circuito que tem 3 níveis de portas lógicas: portas E, ou e o não. Lembra que o não a gente não consegue se ver livre dele. Esse circuito, usando a técnica CMOS, ele pode ser construído com somente 8 transistores. Então essa porta estranha que a gente está vendo aí é uma porta AND/OR inverter, por isso chama AOI. Se a gente trocar o sério com o paralelo, adivinha o que vai acontecer? As operações vão se inverter. E agora eu vou ter um AND de ORs. Então eu vou ter uma porta OR AND input. Muitos dos circuitos CMOS utilizam esse tipo de portas estranhas de 3 níveis como seus blocos básicos, porque eles conseguem ser feitos em áreas pequenas do silício e mesmo assim realizar operações lógicas relativamente complexas. Por exemplo, se eu precisar fazer uma porta ou exclusivo, é mais fácil eu usar um circuito semelhante a esse do que fazer aquele circuito que a gente conhece que usa os es e não. Na prática, como é que a gente pode implementar uma função lógica qualquer em um circuito integrado CMOS? Vai variar muito dependendo das células básicas que eu tenho. Essas células podem ser portas NAND, portas NOR, ou podem ser essas portas AOI ou OAI, dependendo da biblioteca de componentes que a gente tem para montar o nosso chip. Mas, no fundo, a célula básica que vai ser usada para compor os circuitos lógicos vão ser os transistores, o transistor canal N e o transistor canal P.